Seja muito bem-vindo à nossa sala dessa noite. Vamos dar prosseguimento à leitura da carta 5. Como eu disse a vocês, boa noite ao vivo, boa noite a todos que estão na sala, dentro da sala. Já começamos hoje com 18 pessoas. Que bênção, que coisa maravilhosa. É o Divino Mestre nos acompanhando em cada passo, em cada degrau da nossa vida, né? Muito bom mesmo. Hoje, Cristo começa a nos dar uma explicação, e eu acho que vocês têm que ficar muito atentos a isso, aquilo que ele chama a fonte do nosso ser. O que é esse Deus que as religiões falam e que ele o chama de Pai? E vários outros nomes, consciência universal, consciência universal divina, consciência universal infinita, fonte do nosso ser, e tantos outros são nomes, palavras, termos humanos que o Cristo usa para tentar nos explicar essa grandiosidade, essa maravilha que é este ser do qual nós nos extraímos, né? Que o Cristo chama a fonte do nosso ser. Portanto, precisamos estar atentos, prestar muita, mas muita atenção, abrir muito a nossa mente a esse conhecimento, porque ele fala que para ele é muito difícil nos explicar em palavras, em termos humanos, o que é a fonte do nosso ser. Aquele, né, diz mais que aqueles que são capazes de sentir, de fazer um contato com essa consciência, ficam em estado de maravilhado, de êxtase, mas não tem como traduzir isso para palavras humanas. Eles apenas sentem o estado do ser. Portanto, é importante para todos vocês, para cada um de nós, estar muito atento a esse detalhe do Cristo fala. Para a gente começar a entender pelo menos um pouco do que vem a ser aquele do qual nós extraímos o nosso ser. Aquele que trouxe tudo à manifestação visível. Ok? Pois bem. Dom Lúcio, boa noite, amigo. Boa noite. Olha só. Então, nós vamos iniciar a carta. O Léo retrocedeu aí uma página atrás, até para a gente entrar no clima, para vocês depois nós entrar nessa parte que o Cristo vai tentar nos explicar. Se o Cristo tem dificuldade, imagina euzinho aqui. Eu vou dar tudo de mim e tudo aquilo que o Mestre mandar através de mim para levar a cada um de vocês. Espero que vocês captem e entendam essa grandiosidade que é a fonte do nosso ser. Aquele que trouxe tudo à existência. Ok? Então vamos lá. Voltando então aí no parágrafo que o Léo colocou, né? Ele voltou lá na página 179, onde diz: persevere. A luz gradualmente, talvez imperceptivelmente, penetrará em sua mente e você terá pequenas aberturas da visão interior.
São muitos os que experimentaram um clarão de visão interior, os que brevemente sentiram um toque da consciência divina e logo, sem ousarem continuar crendo no momento transcendente de seu despertar, começaram a questionar, duvidaram e finalmente dispersaram o fluxo da consciência divina. Cuide para não fazer o mesmo. A incredulidade o atrasará, o prenderá no plano da existência material mais do que você pode imaginar. Seja o que for que seja dado a você, o que você seja capaz de perceber, apanhe rapidamente e não duvide. A dúvida destrói o progresso firme, porque cria suas próprias formas de consciência, as quais suprimirão e mesmo erradicarão a visão interior que tem alcançado anteriormente. Portanto, a sua escolha de pensamentos, convicção ou incredulidade, dúvida ou fé, constrói ou destrói o seu progresso na busca da verdade. Qualquer negação apaga de sua consciência o progresso que você tenha conquistado. Além disso, quanto mais alto você ascender na verdade espiritual, mais poderosos se tornam os seus pensamentos. Assim sendo, crie e mantenha firmemente o seu próprio impulso espiritual. E não permita que ninguém interfira ou enfraqueça esse impulso. Mantenha-se firme em suas percepções anteriores. Em tempos de dúvida, navegue com pensamentos positivos, usando afirmações iluminadoras, agarrando-se às orientações inspiradoras, prévia e recordando dos momentos em que suas vibrações de frequência de consciência estavam mais altas. Usando a força de vontade, escolhendo afirmações que contenham pepitas de ouro de verdade espiritual, retorne uma e outra vez a esse estado mais elevado de consciência. Não se renda por preguiça mental ou altos e baixos de energia espiritual da consciência. Nem se converta em uma gangorra espiritual. Enfatizo fortemente este perigo de autoobstrução. Torne-se ativamente consciente dele. Se você conhece altas narrações de minha vida na Palestina, lembrará que eu também sofri o fenômeno dos altos e baixos da consciência espiritual. E foi o que foi necessário retirar-me para as colinas para rezar, meditar e renovar as minhas forças espirituais. Você, irmão,
que leu a carta 1, 2, 3 e 4, lembra desses momentos do Cristo, em que ele, cansado, às vezes aborrecido por ninguém entender o que ele falava, meio que desanimado, ele se retirava nas montanhas e ia para lá na sua luta predileta, e lá ele fazia a conexão com o Pai. E ali ele recebia força, inspiração, incentivo e saía dali determinado em continuar a sua caminhada. Portanto, ele, o Divino Mestre, está te orientando, levando a você a esse conhecimento do que ele passou, para que você não passe. Eu sei que todos nós temos esses momentos, mas tente agarrar a esse feedback do Divino Mestre. Portanto, compreenda os seus períodos áridos, porém não ceda passivamente a eles, pois conduzirão você a uma mudança indesejável de atitudes e padrões mentais emocionais. Recorra conscientemente à sua fonte do ser para receber nova força e para a elevação das frequências de sua consciência. E assim, essas fases negativas se reduzirão enormemente em força e duração. Digo novamente, esteja atento para o modo como você usa a sua mente. Deixe que a sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim de que ela possa contribuir para o seu crescimento espiritual e não seja um contínuo obstáculo. Bem, esse trecho nós já havíamos lido na carta anterior. Agora, o Cristo está me conduzindo para um novo caminho, para uma nova explicação. Dando continuidade a essa sequência de conselho que ele nos deu, agora ele vem. Essa parte daqui para frente é bom que vocês estejam bem atentos. Após tudo que foi dito anteriormente, e depois de ter ditado o restante desta carta, né, que é a carta 5, o canal começou a questionar sua possível recepção pública. Ele pareceu muito pragmática para ser atraente às pessoas acostumadas a imaginar um poder magnífico, um ser, um algo totalmente diferente que criou o universo. De fato, fiz muito esforço para descrever a imensidão do poder do qual todas as coisas provêm. Mas, como disse, é impossível expor em termos humanos a realidade da fonte de seu ser. Veja, irmãos, veja como Cristo fala, para vocês, bote a imaginação para funcionar. De fato, fiz muito esforço para descrever a imensidão do poder do qual todas as coisas provêm. Mas, como disse, é impossível expor em termos humanos, ele quer dizer, em palavras humanas, a realidade da fonte do seu ser. As almas espiritualmente evoluídas
que são levemente inspiradas pela consciência crística, relatam que a experiência é completamente bela e grandiosa e inteiramente inesquecível, ainda que não plenamente descritível em termos humanos, em palavras, é o que ele quer dizer. Tá certo? Então, veja só. Por isso que eu estou falando, vamos tentar imaginar e compreender um pouco dessa grandiosidade. Essa experiência mística é impossível quando as frequências vibratórias da mente já são elevadas. E a consciência, deixa eu voltar de novo. Essa experiência mística é possível, desculpa. Essa experiência mística é possível quando as frequências vibratórias da mente já são elevadas. E a condição inteira, e a consciência inteira está inundada com raios de consciência divina. Então, para nós chegarmos a isso, pensa bem. É uma condição que envolve mais os sentimentos do que o intelecto e as células do cérebro. Vejam o que o Cristo fala para você estabelecer esse contato, para você sentir e entender o que é essa grandiosidade. Ele fala, vou repetir novamente. Essa experiência mística, quer dizer, esse contato com a consciência divina, é possível quando as frequências vibratórias da mente já são elevadas. Dá para ver? Dá para entender? E a consciência inteira está inundada com raios da consciência divina. É uma condição que envolve mais os sentimentos do que o intelecto e a célula do cérebro. Porque o nosso intelecto, nem a célula do cérebro, não é capaz de acompanhar a grandeza e a maravilha que é esse estado. Tá? Nessa situação em que tenho que inspirar a mente e as células do cérebro do meu canal com a descrição da realidade de sua fonte do ser, e ela tem que interpretar em palavras, preciso ter cuidado para não interferir com demasiada força nas frequências vibratórias de sua consciência, nas quais estão trabalhando as células do cérebro dela. Houve momento em que foi preciso seguir adiante e assim. Houve momento em que foi perigoso seguir adiante e assim interromper o funcionamento do seu computador para romper o contato. Porque senão ela pirava. Veja só, o canal do mestre é uma pessoa que ele a preparou durante 40 anos. E ela já encarnou com essa finalidade. Então, é uma alma bem evoluída. Mesmo ela não dava conta de acompanhar as explicações em termos humanos. Então, teve tempo que ele teve que interromper o contato com ela, porque senão ela não podia dar um tchutchu, como diz na nossa linguagem, ela dá um pi. Ela ia pirar, o que aconteceu, o que é isso? Então, ele interrompeu o computador, que ela e com isso interrompeu o contato.
Ok? Olha só o que ele nos revela. Tamanha é essa grandeza. Antes que comecem a estudar, meditar e absorver essas páginas, quero primeiro, lembra do deixar claro a todos aqueles que lerem esta carta que meu propósito com ela é, antes de tudo, dissipar os mitos com os quais a minha personalidade humana e meus ensinamentos foram envolvidos. Minha intenção, que o dogma e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural em todo o mundo, do mesmo modo que desapareceram o sacrifício de animais no templo de Salomão. Em segundo lugar, vim também para ajudar as igrejas a deixarem suas noções arcaicas de Deus e de pecado. Nenhum verdadeiro progresso espiritual é possível até o surgimento de uma clara compreensão de que cada pessoa é responsável pela maneira como se desenvolve a sua vida. Em terceiro lugar, vim para retirar de sua mente as imagens de um Deus onipotente, de magnificência, grandeza e poder ativo, ilimitado, que recompensa os virtuosos e castiga os malvados. Estas crenças, ainda que confortantes, são totalmente errôneas. Em quarto lugar, estou explicando a verdade do ser para finalmente dissipar o velho conceito de Deus sentado no alto, em alguma parte do céu, de onde se diz que ele criou o mundo e tudo que nele que ele contém em tempo relativamente curto. Vocês estão captando, né? Em quinto lugar, vim também expressamente para ajudar a ciência a lançar uma ponte sobre o abismo entre a consciência universal e o surgimento das partículas elétricas. Sem esta ponte entre a dimensão espiritual invisível e o mundo visível da matéria, a ciência permanecerá paralisada nas velhas ideias e conceitos, ao invés de progredir em direção a novos reinos de investigação espiritual científica para o aperfeiçoamento da humanidade. Também, sexto, né? Mas é o último. Também vim para mostrar a você, a verdadeira natureza daquele que lhe deu o ser, que lhe deu a individualidade, pois, sem este conhecimento, que revelará a natureza de seu ser dual, porém totalmente interrelacionado, espírito e corpo, ou consciência divina e consciência terrena, você também ficará paralisado no mesmo nível de consciência em que está neste momento.
quero deixar absolutamente claro: nada vem do nada. Este é um refrão conhecido entre vocês e é absolutamente verdadeiro. Entretanto, há um fundamento do ser, eterno, infinito e consistente. É isso é o que vou revelar. Você não foi criado, não, meu amigo. Você extraiu seu ser dele. Está vendo? Dessa energia magnífica, bem retratada aí pelo Léo, nesse slide. Veja só. Você não foi criado. Você extraiu seu ser dele. Não, dali, meu amigo. Evidentemente, você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Estou pedindo ao meu canal que escolha alguns exemplos terrenos comuns e compreensíveis. Não se pode, aí ela vai dizer, não se pode tirar recheio de torta de um pote de melaço e depois você descobrir que é carne moída. Sem lógica isso. Não se pode espremer uma laranja e fazer um suco de cerveja de gengibre. Vai sair suco de laranja, é evidente. Não se pode encher um balão de ar, estourá-lo e encontrar gelatina gotejando. Todos os exemplos mencionados, eleitos pelo meu canal, são exemplos de lógica. Quero que você perceba que o universo inteiro é uma manifestação lógica de efeitos lógicos consistentes, surgido da relação de causalidade. Seu universo é constituído de causas e efeitos tornado visível. Causas e efeitos tornado visível. Este é um princípio inalterável da existência. Se há casos de alterações, tais como experiências paranormais ou curas instantâneas, a pessoa mediana fica espantada e a ciência se nega a crer que tal coisa seja possível. À medida que minhas explicações se aprofundarem, você compreenderá finalmente que tais alterações ocorrem de maneira lógica e eficaz. Em outras palavras, estas alterações ocorrem segundo leis espirituais naturais e sempre servem a um propósito necessário. Não há nada sem sentido em nenhuma parte da criação, nem sequer em uma formiga ou mosquito, a menos que a mente de uma entidade tenha nascido defeituosa ou tenha sido danificada. Assim, isto é claro, você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade com propósito na criação da matéria em si, nos corpos físicos de todas as entidades individuais, desde a planta até os seres humanos. Infelizmente,
este alto grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde a planta até os seres humanos. Em outras palavras, o corpo, através do qual você vive e no qual você pensa e sente e realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos internos e funcionamento um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que sua consciência humana. Gente, para um pouquinho para me dar a vocês um pouco de explicação antes. O mestre está dizendo que o universo físico, todo ele, seja plantas, animais, manifesta um grau tão elevado de inteligência e de atividades que está dentro do nosso corpo, dentro das plantas, dentro de toda a vida criada, nos corpos físicos. É um alto grau de inteligência e cuidadoso propósito do Pai. Tem um fígado, um rins trabalhando, um coração batendo, uma infinidade de órgãos trabalhando para manter esse corpo aqui, ó, funcionando em perfeita saúde, em perfeita harmonia, satisfazendo as necessidades. Ele tem um impulso para comer na hora certa, beber a água na hora que lhe dá sede. E ninguém presta atenção nisso, é isso que eu estou falando. Você não presta atenção nisso, você não tem consciência disso. Sacaram? Vocês não têm a consciência do universo que está funcionando aqui dentro, que está funcionando à sua volta, em todos os corpos físicos. A nossa consciência não para perceber isso. Porque ele está falando em outra palavra, o corpo através do qual você vive, no qual pensa, sente, realiza a sua atividade, manifesta em seus órgãos físicos de funcionamento um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que a sua consciência humana. E sabe por quê? Aí o Léo repetiu novamente essa frase, o corpo através do qual você vive e no qual pensa, sente, realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos, seu coração, trabalhando ininterruptamente. O que faz ele bater? Gente, que mistério é esse na vida? Dá para acreditar num universo mecanicista? Olha que alto grau de inteligência e propósito amoroso muito mais elevado do que a consciência humana. Com certeza. Mas você sabe o que é que atrapalha? Os interesses humanos estão principalmente envolvidos nos problemas da sobrevivência. Opa, tem que trabalhar, tem que ir, tem que dormir, tem que namorar, tem que tomar uma, tem que fazer isso diário. No desfrute dos prazeres da satisfação física emocional. E você não para pensar. Para conquistar este propósito, a maioria das pessoas utiliza de produtos fabricados com matéria. Mesmo as mentes dos cientistas não podem desvendar totalmente os segredos ocultos da existência terrena. E, apesar de todo o seu conhecimento científico, estão tão atolados no caminho da existência quanto aqueles que não possuem nenhum conhecimento. Portanto, é uma conclusão lógica que aquele do qual você extraiu seu ser físico é imenso. Não somente em tamanho, mas também em uma imensidão de força de vontade,
a vontade para autoexpressão e criatividade. Guarda bem isso, hein? Vontade. Visualize durante um momento o tamanho do universo material. O sol e seu calor, a falando, tá certo? Tá? De acordo com as leis universal em função de movimentos perpétuos. Este vasto universo teve sua origem no e foi extraído do fundamento de seu ser. Fundamento do seu ser. E a totalidade da força e energia de vida do universo tem saído do mesmo fundamento do ser. É difícil, né, como Cristo falou, é difícil explicar isso em termos humanos. Logo, meus irmãos, não desanime-se em meus esforços em analisar para você os componentes espiritual da sua fonte do ser. Você percebe que compreende o que estes componentes são e que você possui uma medida muito limitada. Os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. A grandeza dessa fonte do ser, e nós temos uma consciência mesmo menor dessa grandeza, está em você. Você mesmo, extrai tudo o que você é. Espiritual, mental, emocional e fisicamente de sua fonte do ser. Você não foi criado. Você extraiu o seu ser dele, dela, da fonte do seu ser. E aí o Léo retratou uma fonte maravilhosa, né? Digamos, para a nossa compreensão humana, Léo, ótimo. O que seria essa fonte? Você se extraiu dela. Não foi ela que botou você que não. É palavra do mestre dos mestres. Você tem dúvida? Eu não tenho. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas da carta 5, viu? Até o final da carta, depois que você lê até o final da carta, as páginas seguintes, viu?
Opa, é aqui, né? Olha só, tá vendo? Um parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo. É isso que ele pede. Quando você chegar no final da carta, volte aqui atrás, leia um parágrafo desse e medite o que ele quer dizer, o que significa isso. É isso que o mestre está pedindo. Não, pulou demais, né? Deixa eu ver. Ok. Ok. Tudo espiritual, invisível, visível, imaginado é. Nós vamos entrar agora na definição disso, tá? Consciência, conhecimento. Foi discutido aí nos grupos, tal, falado sobre consciência, o que é consciência. Chegou a hora de você ouvir a explicação do mestre, o que é a sua consciência. Eu ouvi muita discussão sobre isso. Prestem atenção, tá? Prestem atenção. Que aí está o que é consciência, conhecimento. Para ser consciência, tem que ter conhecimento. Qual o conhecimento que você tem hoje, meu irmão? Imagina tudo que você conhece, tudo que você pensa, tudo que você está conhecendo hoje. Essa é sua consciência hoje, atual. Essa é sua consciência hoje. Quando você nasceu, a sua consciência era aquela consciência, não tinha nada. Era uma luz. Quando você tinha 10 anos, você tinha uma consciência daquele menino de 10 anos, de brincar disso, daquilo. Aquilo era a sua consciência. Na puberdade, você tinha consciência de que você tinha necessidade de conhecer o sexo oposto, de estudar, seu pai dizia que você tinha que estudar. Aquela era a consciência sua, naquela época. Hoje, eu não sei a sua idade, quanto você tem, mas a minha consciência hoje é atual. De um homem de 68 anos, maduro, já levou muitas pancadas da vida, muitos crescimentos, muitas descidas, muitas subidas. Hoje eu tenho uma consciência. Você tem outra, cada um tem noções. Então, eu tenho o conhecimento do que eu que vai ser o processo das cargas seguintes. Bom, todo mundo já sabe o que é consciência dele hoje, que importa. Ciência é o conhecimento da consciência, da sua, da consciência universal também. É o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Se você não tem conhecimento nenhum, nada. Tudo que você vê, toca, ouve, sente, é consciência, é conhecimento. Tornada visível para você. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. Esse é um
controle do ar-condicionado. Eu tenho a consciência de que esse é um controle. Então, é uma consciência, conhecimento tornado visível. É um controle que eu ligo o meu ar e desligo o meu ar. Este é o meu celular. Eu tenho conhecimento, consciência, conhecimento de que este é o meu celular. Uma marca, Samsung, tal, 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 tal. Esse é a consciência, conhecimento, para mim, tornada visível de um celular. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. Estão acompanhando? A consciência, conhecimento, é infinita e eterna. Agora ele está falando de a consciência de modo geral. É infinita e eterna. Há duas dimensões da consciência, dentro e além do seu próprio plano terreno. O plano da matéria pesada, a matéria sólida. Aí é coisa para a ciência investigar o que é matéria pesada e matéria sólida. A dimensão universal, final, de consciência e conhecimento, jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado, ou alma individualizada. É inacessível. Ela está em equilíbrio. Voltar para ela. Tá certo? Virtude, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível no universo visível. É para vocês imaginar. O Léo retratou aí alguma coisa para nós, só para vocês pensarem. Porque ela é inassistível, ninguém sabe como ela é. Mas ali na dimensão universal de consciência, conhecimento e equilíbrio, é um estado de total silêncio e quietude. E é de lá que é extraído tudo, o som, todas as formas individualizadas, todos os átomos que compõem toda a matéria, e tudo no plano físico, no plano visível, né? Então, aí está uma retratação do Léo dessa consciência, conhecimento universal. De total equilíbrio, está lá. Ela simplesmente está. Ok? Da dimensão universal final, de consciência, conhecimento, desse estado de quietude, que o Léo até retratou aí, veio toda a criação. Todas as diversas dimensões invisíveis da existência, descendo em ordem de espiritualidade dos muitos portais da dimensão universal, até as mais pesadas frequências vibratórias de substâncias terrenas inanimadas. E mais além, até os horrores inomináveis da perversão da consciência
e antiverdade. Tudo vem dessa dimensão universal final da consciência, conhecimento e equilíbrio. Essa dimensão universal final da consciência conhecimento não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Gente, tentem acompanhar. Vocês precisam imaginar isso, saber. Ela é todo o espaço. Tá certo? Ela está no espaço. Não tem os prótons elétricos que me ajudaram ali, ó, girando em alta velocidade, no, no espaço que você nem consegue ver a olho nu, tem que ser um mega microscópio para ver. E ele ainda é aquele espaço entre o próton e o átomo. E o elétron é mole. Então, ele está em silêncio e equilíbrio no espaço de todos os elementos e da matéria. Olha, a grandiosidade ao mesmo tempo, aonde ela está. Intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Esta intenção é a propósito. Quando se fala em vontade de propósito, eu gostaria que vocês escrevessem essas duas palavras em um papelzinho, porque essa palavra vai dar origem a uma outra série de outras palavras que você vai voltar e vai entender o que é a vontade e o propósito da consciência. Olha só, a intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito. O que é vontade em nós e propósito? Você pode avaliar em você o que é sua vontade, o que é propósito? Eu estou com vontade. Ops, voltou.
A vontade e o propósito. Eu estou com a vontade e o propósito de pegar o meu copo. Ok? Voltou aí para todo mundo? Voltou, Emerson? Voltou aí? Todo mundo está ok? Aqui para mim está ok. Ok, então tá bom. Tudo bem. Então veja só. Vontade e propósito. Vontade de fazer alguma coisa. E o propósito é o que fazer. A minha vontade é de tomar água. Tá certo? Vontade e o propósito. Tá? Aí ele fala, ok, tá tudo bem, né? A vontade e o propósito. Então, a intenção da natureza, da consciência universal, né? Tá certo? É a totalidade da vontade e do propósito. Acho que era isso mesmo. Eu estava com vontade de tomar água, então deu uma. Vontade de saciar a sede. Muito bem. Então, essa vontade e o propósito, eles estão juntas, sempre unidas em um abraço. Elas estão juntas, vontade e o propósito. A vontade, né? Tá certo? E o propósito. Lembrem disso. A vontade universal, olha aí, agora ele separou. A vontade universal é surgir, criar. O propósito universal é dar forma individual à criação experimental. Se nós formos mais além um pouquinho aí, nós vamos lembrar do pai e mãe. Liguem. A vontade é a eletricidade e o propósito é eletromagnetismo. O magnetismo, né? Os dois unidos, sempre unidos. Guardem o nome, vontade e propósito. Muito bem. O propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Na dimensão universal final, estão mexendo aí estão mexendo na minha internet. Não é você que está mexendo aqui não, né, Léo? Ok, está tudo bem aqui. Vamos lá. O propósito universal é dar forma individual à criação. Tá certo? Eu já vi, Léo. Tá certo? Na forma universal final, olha só, na dimensão universal final de intenção da consciência e conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção. Então, voltando, na dimensão universal final de intenção da consciência e conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção com o propósito universal. Ambos em perfeito equilíbrio no silêncio e quietude. Continuando. A vontade universal é inteligência universal. O propósito, a vontade, olha lá. A vontade, que vocês anotaram aí, é o quê? A vontade universal, eles estão em um abraço, né? Juntos, trabalham conjuntamente juntos. A vontade universal é inteligência universal.
E o propósito universal é amor universal, amor à criação. Universalmente em equilíbrio, está lá. Em mútua retenção, a partir dos quais tem tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Saem dali. Pai, mãe, eletricidade, magnetismo. Muito boa noite. Muito obrigado, né? Terminamos a nossa aula aí hoje. Paramos exatamente nessa figura maravilhosa. Vejam só. A vontade universal é inteligência universal. O propósito universal é amor universal. Universal. O meu querido amigo Flávio tem gravado essas aulas. Eu sugiro a vocês, para não perder muito tempo, que vocês, aqueles que estão interessados, eu creio que todos vocês estão interessados, voltem essa aula, peguem os seus livros, comecem a ler, vocês têm um computador na mão, eu falei sobre essa parte aqui, para. Leia novamente o parágrafo, medite, pense, volta a ele e leia novamente. E ouça a minha explicação. Vê se pega, se não pega. Ô, Tete, você está falando que está com uma dúvida em relação ao clarão da visão. Como percebermos ou sentimos? Bem, você está querendo falar sobre a consciência, né? A consciência divina, não é isso? Tá certo? Veja só. Esse clarão da visão, que ele está querendo dizer, essa percepção, é um sentimento, você sente, mas não tem como descrever em palavras humanas. Você sente a sua alma, você sente a consciência divina em você. É um momento de êxtase e de profundo contato que não vai ter como você descrever para mim qual foi esse clarão, esse sentimento que você teve. Mas você vai ficar maravilhada. Pô, será que é isso? Não diga será que é isso. É isso. Sinta, guarde a pepita para você. Está entendendo? É um momento de êxtase que você sente a sua alma. Você sente aquela maravilha, aquele acontecer em você. Tá certo? Isso deve ser um momento seu, tá? Entendeu, amiga? É aquele clarão, nossa, eu fiz um contato com a minha alma, você vai sentir. Mas você vai sentir, mas não tem como explicar. Vai encontrar comigo, só aconteceu. Não dá. Você só vai falar, Oswaldo é maravilhoso. Estou deslumbrada. É lindo. É fantástico. E você vai sentir um estado de graça e de bem interior que você não vai ter, como diz o Cristo. Não tem termos humanos, palavras humanas para explicar. Sacou, né? Ok, amigo.
Pois é, amiga, o Beth. Obrigado, mas nós estamos aqui, minha querida, fala um pouquinho para você como que é, né? Ok? O Léo fala, é fácil sim, depende só da dedicação e força. Mais ou menos, viu, meu amigo? Não concordo totalmente com você, não. É muito difícil. Apesar de não é fácil. Se já fosse fácil, eu já tinha ido, voltado, ido, voltado e treino 10 vezes. E a minha dedicação, o meu esforço, a minha vontade não pode ser maior. Mas cada um tem a sua hora. Um pode chegar também a uma prova de Jesus, passou 30 anos, ó, ralando. Aí, no momento, uf, aconteceu. O meu, eu estou esperando acontecer esse puff. Não é fácil, não. Pode ser para uns, pode ser fácil. E eu não posso falar de experiência própria, não, porque eu sou bastante humilde para falar que não cheguei lá, não. Então, eu acho que estou longe ainda, viu? Estou trabalhando muito. É, isso mesmo, viu? É preciso persistência e nenhuma dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. E perdoar, minha filha, eu já perdoei, continuo perdoando, não tem nada mais, eu perdoo tudo. A pessoa acabou de me dar um tapa aqui, não deu, está perdoado. A pessoa acabou de me passar uma rasteira, eu agradeço pela rasteira. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Bom, eu acho legal, Léo. A sua experiência eu já conheço, já me contou, respeito, mas, meu amigo, a sua experiência não é a minha, não é a de ninguém. A gente sofre nessa caminhada. Por mais que eu tenha dado, dedicado, não é fácil. Não é fácil. A sua pode ter ido mais além. Bom, tem mais um parágrafo aqui. Esqueci disso. Se você pudesse perceber a plenitude da realidade universal em seu interior, você vê que tem o seu crescimento. Você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência e conhecimento. Ela transcende a condição humana individual do mesmo modo que o calor e a luz de seu sol é bilhões de vezes mais potente que a luz do vagalume que cintila na escuridão. Que tem uma base, né? Aí o Léo botou uma foto aí maravilhosa, né? Maravilhosa, tá? Né, Cristina? E eu vou te falar uma coisa para você, tem uma coisa que eu tenho em mim.
24 horas em todos os aspectos, trabalhando a purificação, e nós vamos fazer um trabalho de purificação aqui na nossa reunião presencial. E mesmo assim, porque se falar que é fácil, todo mundo, como? Isso é fácil? Como é que é, amor? Eu não vou saber te explicar, meu amigo. Eu não posso enganar a mim mesmo, e nem ao Pai. Então, eu quero levar a você, quando eu falar, a minha verdade. E a minha verdade é essa, não é fácil. Eu tenho muita dificuldade. Apesar de todos os esforços de seguir seriamente esse conhecimento de Cristo. Mas eu estou trabalhando. E você também está, e todos estão. Alguns já chegou, que ótimo, né? Mas eu vou trabalhar muito ainda. Bacana isso aí, Edson, é verdade. Ele falou, e tem uma frase que sempre se tem. Saber uma coisa não é a mesma coisa que ter consciência da mesma. Mas chegaremos lá. Creio e sei que isso é possível. E o Pai fala isso. A minha maior vontade é expressar o Pai ainda nessa vida. Né? Viver o reino do céu aqui na terra. Isso é o que tudo que vale a pena para mim, é tudo que o mestre ensina, é tudo que eu busco e quero. E vou estar com vocês o tempo todo com esse intuito. Então, é uma coisa, esse estado de ser é uma coisa que não tem como eu falar. Eu vou ter que expressar isso. Vocês vão ter que ver. Poxa, o Oswaldo está no estado de consciência que vocês acham? É mesmo? Uau! Será que eu estou? Até eu vou duvidar. Então, isso é a minha verdade. É a minha realidade. Quando eu estiver lá, e vocês falam, pô, você está lá, eu afetuou? É mesmo? Dei tanto espaço hoje, amanhã eu vou continuar dando novamente. Né? Eu também, Emerson, mas isso daí é a minha intenção aqui, eu estar aqui nesse grupo falando com vocês, tá? É que todos aqui, todos, cheguem lá. Sem exceção. E eu não faço a menor questão de ser o último. Aliás, eu vou ficar muito feliz que todos cheguem e eu falo, agora, junta todo mundo aí e pum. Tá? Que bom, né, Cristina? Que bom. É isso aí, Cristina. Fico feliz que você está tendo esses desafios, né? Continue. Continue. Cada vez maior. Uma hora que vocês chegarem lá, por favor, hein? Junta todo mundo e me pega. Me leva. Tá bom, Emerson? Se todo mundo chegar lá, eu vou soltar vocês. Pô, então agora, pelo amor de Deus, né? Me puxa aqui, né, Cristina? Você vai ajudar, não vai, Cristina? Na hora que você estiver lá, todo mundo me agarra e fala, agora é a sua vez, cara. Bora! Tum!
e eu vou ficar muito feliz. Opa, cheguei junto com vocês. Não estou com. Tipo, eu não largo. Estou aqui já, desde que ele saiu, nós estamos demorando. Né, Clemente? Então, esse eu não largo. Não vou largar de ler nunca. E vou continuar lendo e conversando com o pai e com o mestre para que eles me ajudem nesse meu caminhar. Bom, gostei dessa interação aí hoje, viu? Esse aqui é o passaporte, viu, tio? Ó, o meu passaporte é daqui, ó. O Cristo fala que esse aqui é o caminho. É o meu passaporte. Está aí. Muito bem, gostei. Ó, eu vou falar um negócio aqui que eu dou parabéns para o Léo hoje. Porque eu... Teve gente que entrou e saiu, falou para mim, Oswaldo, não dá para ficar nesse negócio. Eu não falei nada, eu não entrei em nada e fiquei por fora. E eu... Começou lá hoje. Mas aí, não, em vez de troca de experiência, virou uma troca de trelelê, tralalá, de conversa piada, de botar figurinha, de escrever versinho, de escrever isso, escrever aquilo, copiar filminho daqui, botar filminho dali. Gente, eu não tenho tempo para ficar vendo filminho. Nosso grupo tem lá o Léo Costa, umas mensagens lidas, João Lúcio, Luciano, postam lá umas mensagens lindas da Saiba, leio esse trecho e tal. A gente lê e fala assim, já teve hora ali que eu estava aqui naqueles momentos de baixa, quando eu
abriu o grupo, uma mensagem do Léo que ele postou lá, Paulo, eu li a mensagem e ele botou assim, é o que o Léo falou, ele virou competição. Pelo amor de Deus, despertem, tenha foco, seja pessoas sérias, determinadas. Deus, passando para o outro, tal, que tem da vida, e cada um fazendo uma coisa, eu falei, perdeu o sentido. Eu estava quase me retirando do grupo, mas depois falei, vai ser um desaforo, eu não vou fazer isso, vou seguir, vou acompanhar. Mas o Léo entrou lá hoje e deu uma. Opa, para, gente! Criou coragem, o Léo deu uma de corajoso. Eu estava com vontade de fazer aquilo, confesso para você, meu irmão, que eu não tive coragem, mas você foi um herói. Chegou lá e falou: gente, vamos focar, vamos trabalhar sério. É igual aqui, eu chegar aqui e ficar aqui, em vez de ler as cartas para vocês, ficar aqui debatendo política, debatendo muita. Não, já tem muita coisa para nós. Tá bom? Ah, o Léo segurou o máximo, mas depois ele foi lá e falou: gente, não dá ficar só aqui no pau, vamos falar a verdade, né? Bom, irmãos, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu estou muito feliz por ter compartilhado com vocês um pouquinho do que eu entendi. E tá certo? Olha lá, ó. Aí tá vendo? A Cristina, ela foi e por isso que eu me recolhi a minha insignificância. Vazou. Não é, Cristina? Cristina, lê a minha mensagem lá e responde, hein, Cristina? Olha a minha cara de bravo. Ouviu, Cristina? Vai responder, hein? Tá vendo que eu tô bravo, hein? Bom, gente, muito bom. Muito bom estar com vocês. Vamos fazer a nossa meditação, porque nós precisamos. Para mim, essa oração, só falar um pouquinho dessa oração. Ela resume todo o livro, né? Resume todo o conhecimento do Cristo, resume todo o ensinamento do Cristo. Se você começar a ler essa oração e pensar em cada um, tudo que o Cristo quer nos ensinar é nessa oração. Portanto, eu vou aqui enfatizar. Repita essa oração muitas vezes durante o dia. Se você não tiver tempo para meditar, o simples fato de você aquietar a sua mente e repetir essa oração mentalmente é uma tremenda meditação. E a gente sente o bem que essa oração faz no nosso interior quando você para aquietamente durante segundos. Essa oração, você repete, você lê mentalmente ela em, sei lá, uns 2 minutos, 3 minutos no dia.
com as suas células, e com o seu sentimento, e com as suas ondas cerebrais, e com cada neurônio do seu cérebro, e parece que vai mudando a sua frequência, as suas vibrações que estavam lá embaixo, começa a se elevar e você termina a oração. A minha dica para vocês. Façam isso. Testem. Repita 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. Eu não durmo se não for sem meditar sobre essa oração. É o momento que eu deito na cama, vou dormir, tem vezes que eu durmo no mercado. Vamos fazer a nossa meditação. Né? Vamos basear nos pulmões. Bom, Amilcar, quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim. Eu pergunto, a mim mesmo, a mim mesmo, eu estou preparado para te receber. Muitas vezes faz isso. Eu também faço, viu, Nando? Será que eu estou preparado? Ele está receptivo. E eu? Né, amigo? Não é mesmo? Amilcar, pois eu também faço isso. E eu, mestre, me ajuda a te receber, né? E eu começo até. Tem hora que eu começo esses bate-papo, essa tagarelice, viu, Amilcar? Para no meio da oração e dizer, caiu. Quero tudo te receber. Será que eu estou preparado para te receber? Gostei do seu comentário. Vamos meditar? Vamos basear nosso pulmão.
que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado ou iluminada e que eu possa receber melhor. Maravilhosamente concedeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito, do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Estamos chegando já, tá?
Muito feliz. É 9 dias, né, Aurélio? O Aurélio fica contando ali. 9 dias, né? Sabe? Obrigado a todos vocês por estar presente nessa sala hoje. Vamos chegar lá, né? Muito bom, João Lúcio. Muito bom, gostei. No silêncio dessa noite, possamos entender, né? E compreender a verdade que foram apresentadas nessa aula de hoje. Que bom, hein, João Lúcio? Muito bom. João Lúcio é fera, hein, João Lúcio? É isso aí. Eu gosto quando você fala, você, ó, encaixa, hein, João Lúcio? Obrigado, Leque.